Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Nesta sexta-feira, eu tenho a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez ao vivo aqui em nossos estúdios. Manuel, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar participando da Sem Reação, e também uma boa tarde a vocês, telespectadores. Olha, nós trouxemos aqui o Manuel no programa hoje, porque a Baixada Santista está passando por vários momentos, não é, de obras que já vinham sendo requisitadas há muito tempo e que agora me parece que definitivamente ainda não saíram do papel, mas vão sair do papel. Antes até de comentar algumas questões que nós vamos abordar, eu gostaria de lembrar que a obra para a entrada da cidade serão licitadas ainda este ano. Nós temos inclusive alguma imagem da entrada da cidade, Thaís, eu não me recordo agora, mas o prefeito Paulo Alexandre revelou que a primeira fase terá 2 viadutos e uma ponte ligando o Jardim São Manuel ao Bom Retiro. O orçamento chega a 600 milhões. O município não consegue fazer sozinho essa obra, mas era uma reivindicação, não é, Manuel? Não, isso há muitos anos, né, Augusto? A cada ano que passava, os problemas aumentavam. Não só a questão do trânsito, mas a própria questão quando chovia, era um local que inunda com facilidade. Então não era só a questão de viadutos, tem que ser feito toda uma obra de drenagem, de recapeamento, para realmente melhorar todo o anel viário, toda a questão viária do local. É verdade. Até porque com esses congestionamentos de caminhões complica mais ainda, porque o que aconteceu? Foi feita a segunda pista da Imigrantes, né? Então aumentou muito o volume de carros, e não se acabou pensando obras complementares. Aonde chegam esses carros? Tinha na licitação existiam as obras complementares, mas aí a Ecovias acabou fazendo uma troca. Em vez de fazer as obras complementares, acabou fazendo outras obras em outros lugares, e as cidades ficaram com ônus. São Vicente sofre com o mesmo problema. Também. Né? E Praia Grande também, que conseguiu resolver aí com a questão da entrada, né? E com a entrada da cidade. Agora, na entrada da cidade de Santos, existem sítios arqueológicos naquela região? Ali próximo ao Sabuó, onde tem Sabuó, Alemoa, existem alguns sítios arqueológicos, sim, e sítios pré-históricos, e muito próximo dali tem o Engenho dos Erasmos. Né? Se você pegar dentro do contexto da área, você tem muito próximo. Ali deve haver prospecção arqueológica? Ali tem que ser feita prospecção arqueológica por lei federal, né? 230 do IFAM. Deixa eu te perguntar uma coisa, nós temos um cemitério ali do Sabuó, não é isso? Sim, ali tá. Vai impactar a entrada da cidade e vai impactar também o cemitério. Então acho que tem que ser feita uma questão de valoração, uma questão não de pesquisa, para ver até onde vai causar o impacto, principalmente no cemitério. No túnel que liga a Zona Leste à Zona Noroeste, também que há uma discussão da realização, também deve ser feita a pesquisa? Também deve ser feita a pesquisa, Augusto. O problema é que aqui no nosso município, não só no nosso município, mas a ilha de São Vicente como um todo, tem que se entender que foi o primeiro local, foi uma das primeiras cidades, o primeiro local de desenvolvimento do Brasil. Então qualquer local que você vai explorar, vai impactar o subsolo, a possibilidade de ter vestígios arqueológicos, sítios arqueológicos, ruínas, é elevado. Então tudo bem, algumas áreas mais afastadas, por exemplo, a praia, se bem que na praia, no Gonzaga, encontramos agora há pouco tempo estrutura, a belezinha do Gonzaga, ali onde é o prédio da Caixa Econômica Federal, foi encontrado o sítio arqueológico. Olha só. A Canal 7 com Ponta da Praia. Ali? Desculpa, Canal 7 com a Avenida da Praia. Sim. Foi encontrado o sítio arqueológico. Ali? Ali. Quando a Sabesp estava fazendo as obras, encontraram ali várias faianças, inclusive pratos inteiros, garrafas inteiras. Então, Santos precisa, Augusto, qualquer intervenção de grande porte que você vá fazer nessa cidade
tem a necessidade da prospecção arqueológica, e não só da prospecção, fazer uma valoração e um resgate dessa informação, resgate dos sítios arqueológicos. Nós temos muitos, dezenas de sítios que ainda estão enterrados, nós sabemos onde eles estão, só falta realmente verba para poder extrair, né, toda essa informação e passar isso para a população, para que a população possa ver como vai acontecendo na costa. Né? Então a prefeitura realmente teve uma ideia maravilhosa, que foi a prefeitura que teve essa ideia de realmente deixar exposta uma parte dessa estrutura para que as pessoas possam ver. Em São Vicente, na Casa Martim Afonso, também foi assim, Foi né? assim. Hoje vocês podem ir lá, vocês encontram um sambaqui, tem um sítio histórico, tem a primeira parede de alvenaria do Brasil, mais ou menos datada de 1510, por isso que eu falo da importância dessa nossa região, e as pessoas podem ir, é fácil acesso, fica na Praça 22 de Janeiro, a pessoa entra de graça, vai e vê um sítio arqueológico. Agora, o Manuel, eu estou trazendo o Manuel hoje, porque o Manuel hoje o Manuel, na data de hoje, ele protocolou no Ministério Público Estadual, no Ministério Público de São Paulo, um documento onde ele pede a suspensão do início dos trabalhos de arqueologia do VLT no ramal Avenida Conselheiro Nebias Valongo, além do embargo ao início das obras. E nós temos imagens, né, que a Thaisa vai colocar agora. O VLT, né, esse é um vídeo que o AMTU preparou. Eu, particularmente, eu sou contrário ao VLT, porque ele está no nível do solo e, nesse caso aí, nesse caso da faixa ferroviária, ele vai simplesmente interromper todo o sistema de trânsito, porque nós sabemos da complexidade do trânsito na região, e esse cálculo de 11 quilômetros em 30 minutos, realmente de São Vicente ao Porto de Santos, eu não consigo entender de que maneira isso vai acontecer, principalmente nesses cruzamentos. Olha aí, está aí o cruzamento, a gente não consegue perceber. Não é? Hoje nós temos um problema muito grande, serão várias composições passando em minutos a minutos, não é? E de forma, são composições longas, não é? Eu tenho uma preocupação muito grande, acho que esse estudo deveria ser mais aprofundado. Agora, o Manuel tem uma outra preocupação, que é quanto a gente consegue deixar isso numa tela no meu fundo aqui para a gente conversando enquanto passam as imagens? Manuel, a sua preocupação é quanto ao aspecto arqueológico, é isso? Isso. O centro de Santos, Augusto, já foi inteiramente mapeado. Já passou por lá a obra de ampliação da linha do bonde, já passou a obra da Congás, e nós já estamos desde 2008 fazendo um mapeamento arqueológico da cidade de Santos. Então são 5 anos, um grande trabalho que nós já fizemos, e por onde vai passar o VLT, existem esses sítios. Esses sítios estão sendo trabalhados pelo Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas, que eu sou o diretor. Nós temos uma portaria de pesquisa, para que o telespectador entenda. Qualquer trabalho de arqueologia, você precisa de uma portaria de pesquisa. O governo, o IPHAN, tem que liberar isso. Então nós temos essa portaria e nenhum outro arqueólogo pode interferir na minha pesquisa. Mesmo que tenha portaria, como está acontecendo com a MTU. Porque a MTU fala assim, nós temos a portaria de pesquisa. Tá, ninguém está falando que você não tem, só que a minha portaria é anterior. Então você tem o privilégio de poder estar pesquisando. E a ideia não é paralisar, Augusto. Ninguém quer regularizar. É regularizar. Porque o meu medo, Augusto, é o seguinte. Prédio, vou falar da Petrobras. Nós vamos mostrar daqui a pouco a Petrobras. Mas só para fazer uma cronologia. Lá é um sítio arqueológico chamado Sítio Arqueológico do Rossio. Ali era o Porto do Bispo. Ali foi onde começou o desenvolvimento econômico da cidade de Santos. É um local riquíssimo arqueologicamente. A Petrobras contratou uma empresa de arqueologia, que é a mesma que está sendo contratada pela MTU agora. E a pessoa chegou lá e falou, aqui não tem sítio arqueológico, não tem nada. Meu Deus do céu. Só que o IPHAN falou assim, não, tem sítio arqueológico. Já está registrado. Já está registrado. Aí a Petrobras foi e contratou um outro arqueólogo, uma outra empresa de arqueologia. Esse arqueólogo foi lá, falou que encontrou umas estruturas. Se você chegar hoje na Petrobras, está tudo enterrado de novo, não se sabe o que foi encontrado e liberaram a obra. Essa mesma pessoa que está sendo contratada pela MTU foi contratada pela Saipem. Claro, a Petrobras indicou. E lá ela falou também que não tinha nada. A 100 metros um sítio arqueológico. A Saipem está no SING, no né? SING, isso. E aí, não encontrou nada, mas o IPHAN falou, não, precisa de algumas coisas. Aí eles contrataram o mesmo arqueólogo que fez a segunda fase da Petrobras. E o arqueólogo também falou que não tinha nada.
E quando eu fui na apresentação do VLT, semana passada, na associação comercial, eu me espantei, porque a MTU falou assim, nós já fizemos a prospecção de São Vicente até a Avenida Conselheiro Nébias, e não foi encontrado nada de arqueologia. Essa documentação que eu entreguei hoje no Ministério Público mostra que o trabalho feito pela Congás de prospecção arqueológica encontrou sítio arqueológico, encontrou peças arqueológicas no mesmo trajeto do VLT. O que demonstra que existem esses sítios. Então, como que uma empresa de arqueologia passou no local? Manuel, deixa eu ficar do teu lado aqui, porque aí dá uma geralzinha. Não, é porque eu tenho uma televisão desse tamanho. Vem mais pra cá. 62 polegadas, eu tenho que aproveitar ela bem, né? Claro, né? Enquanto a gente tá falando, nós vamos mostrando. Então a tua discussão é quanto à qualidade do trabalho que se realizou, trabalho arqueológico que se realizou. Tanto na Petrobras como e agora no VLT. Mas por que eu estou falando isso, Augusto? Porque o laudo está mostrando. O que eu entreguei hoje no Ministério Público mostra. Eu entreguei 200 páginas só mostrando que no bonde foi encontrado, na Congás foi encontrado e no mapeamento foi encontrado. O que eu quero é assim, o VLT vai passar, vai impactar o sítio arqueológico? Não tem jeito de desviar o VLT do local? Então vamos fazer um trabalho de resgate e valoração daquele sítio. Fazer mesmo, retornar isso para a sociedade. Manuel, eu entendi. Eu queria só... Nós estamos vendo as imagens aqui do VLT e há uma discussão também quanto à praticidade do equipamento. Agora já licitaram, já implantaram, não é? E da interferência que vai acontecer na cidade, né? A pergunta é, caso algum desses trajetos, porque esse trajeto que nós estamos discutindo vai até o Porto, mas tem também o que vai até o Valongo. É esse que é o que eu tô discutindo. Porque esse, além do aspecto de interferência na cidade, nós vamos ter um aspecto arqueológico de forma bastante nítida. Isso, né? O do Porto eu não estou nem discutindo, porque é uma outra etapa. Eu estou discutindo a questão dos barreiros até a Conselheiro, que já foi feito e não encontraram nada, e principalmente da Conselheiro até o Valongo, que é onde estão os principais sítios arqueológicos. Eu não vou falar os nomes, que eu também não vou entregar de mão melhor, mas nós temos... Mas isso está tudo documentado? Tudo documentado, está tudo no IFAM, cadastrado, registrado. Agora o doutor Dauri já está sabendo disso, que você protocolou. Ele já estava sabendo antes, nós já tínhamos tido uma conversa, numa reunião, e aí ele me pediu então que encaminhasse a documentação toda a ele, e foi o que eu fiz hoje. Então eu preparei um laudo, preparei um processo mostrando... Pessoal, não foi só meu trabalho, Augusto. Outros arqueólogos trabalhando, peguei todos os relatórios, fiz um resumo e entreguei para o Ministério Público. E vou estar entregando em outras instâncias também. Nós estamos falando dessa questão agora do... Olha, a minha preocupação, viu, Manuel, é quanto à possibilidade de interferências na cultura da cidade, não é verdade? Porque a questão da MTU, e quem vem de fora, Augusto, não conhece os nossos usos e costumes. Eles vêm para cá, simplesmente vem, faz de qualquer jeito e vai embora. Não sabe como é que é a nossa cultura, não sabe como funciona o centro, o que era o centro da cidade para nós, para a nossa sociedade. Né? É verdade. Na história. Então as pessoas vêm de fora, não entendem. Colocaram 2 arqueólogos aqui do interior, que eu acho que nunca tinham vindo em Santos, nada contra ninguém no interior, eu também vou fazer trabalho no interior, mas que eu acho que nem sabiam onde ficava Santos no mapa. Então como é que você vai colocar pessoas que não conhecem a região, não conhecem a nossa história, para tentar resgatar tudo isso, Augusto? Então são críticas, eu faço essas críticas com fundamentação, porque se não tivesse fundamentação, eu não estava aqui falando, não tinha entrado no Ministério Público. Quando eu fui na associação comercial, eu falei, eu expus, ninguém falou nada, a MTU, todos ficaram quietos, ninguém... Até porque não tem o que responder. O que não tem o que responder, porque eles nem sabem do que eu estou falando. Nós vamos ter que fazer um intervalo para no próximo bloco nós vamos continuar com assuntos ligados à arqueologia. Fique aí, eu volto já. Vamos lá, pessoal? Vamos para o intervalinho? Ainda não? Então, antes de irmos para o intervalo, eu quero registrar aqui uma outra notícia, todos estão acompanhando, os professores da rede estadual entraram em greve e, de acordo com a Secretaria de Educação e o secretário estadual de Educação, ele esteve reunido com representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, representantes da POSP, e eles não conseguiram chegar em
nenhum denominador comum. Então, a Secretaria de Educação soltou uma nota em razão da reunião que aconteceu nesta quinta-feira entre a Secretaria de Educação e os professores e a POSP, e não houve um acordo. Entre várias reivindicações, o aumento salarial, que já é uma negociação, existe também outros pedidos que não estão sendo atendidos, e espero que possa chegar. Já pensou? Nós já tivemos momentos aí de greve de 90, 120 dias. Espero que isso não aconteça no governo do Alckmin. Agora sim, vamos fazer um intervalinho? Então nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui no Programação e Reação, pela sua TV Com, canal 11 da NET, para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pela TV Unisantos UHF 40. E um outro assunto que o Manuel também tem levantado é a questão da construção das torres da Petrobras no Valongo, que o Manuel já levantou. Nós temos imagens, Thaisa. Aquela área é uma área bastante rica. Esse é o projeto que a Petrobras fez. O projeto é bonito, né, Manuel? É bonito, mas primeiro tinha um galpão maravilhoso, histórico, com telhas francesas que não se encontra mais na região. Tudo bem que eles separaram, as telhas até fizeram, o pessoal da arquitetura fez um trabalho muito interessante, mas começou destruindo esse galpão. Atrás da igreja, Augusto, existia o cemitério, o antigo cemitério da igreja do Valongo, e que sumiu. Os arqueólogos que passaram por lá... Não encontraram nada. Não encontraram. Meu Deus do céu. Só que antes deles entrarem, eu entrei lá, quando foi a época do mapeamento. E eu encontrei o cemitério. Inclusive, Augusto, existem livros que colocam as pessoas que estavam enterradas, do que morreram e quando morreram. Está tudo registrado, eu tenho tudo isso comigo. Petrobras cometeu isso não é um crime, É um crime contra o patrimônio. O doutor Dauri já está sabendo, né? Nós fomos lá, inclusive, numa vistoria, e o doutor Dauri está aguardando as informações que até agora a Petrobras não encaminhou a ele. E o pessoal da Petrobras é o mesmo que está falando dessa lambança da MTU? São os mesmos arqueólogos? Sim, são os mesmos arqueólogos e que estão fazendo a lambança na Saipem. De arqueologia eles não entendem nada, já vi tudo. Não, pode até entender em outro lugar, mas a de Santos eles não entendem nada. Mandar um abraço especial, meus amigos sempre presentes da Ozão, grande Fábio Garibe. Fábio Garibe que também, ele é dessa época da arqueologia, passa gel no cabelo. É o maior consumidor de gel de toda a Baixada Santista. 3228-8000. E mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill,
Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quem nos apoia também, o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, estão aí os endereços e os telefones. O Incatep em breve num novo endereço, nós vamos divulgar aqui. O Incatep abrindo a sua terceira unidade. Incatep! Ô Manuel, essa questão da Petrobras me chama muito a atenção, porque a Petrobras ia construir 3 torres que viraram 2, que me parece que agora vai ser uma só. Única. Nós sabemos que a Petrobras vive uma crise internacional, não é? Ela vive problemas seríssimos. E você acredita que nesse caso da arqueologia eles fizeram uma economia ou realmente foi com a intenção de não identificar nenhum sítio arqueológico? Acho que teve a intenção de não identificar, Augusto, porque quando você encontra um cemitério, isso em qualquer lugar que a arqueologia trabalhe, é um trabalho demorado e muito específico. Então, para uma obra que precisava ser iniciada, você ficar de repente 6 meses, 7 meses trabalhando no cemitério, ia atrasar, e isso seria um prejuízo muito grande. Então você trabalha com a questão econômica e com a questão realmente de não encontrar sítios. E você sabe que no mundo inteiro a gente descobre, mesmo nos dias de hoje, quando você acha que já está tudo consolidado, você acaba descobrindo descobertas arqueológicas. Sim. Recentemente eu vi uma matéria em algum lugar, não vou me recordar, que se descobriu um sítio arqueológico. E isso acontece. Nós poderíamos encontrar ali na área do Valongo, talvez algum indício importante que explicasse um pouco melhor a formação da cidade, ou não? Não, Augusto, hoje o que mais se encontra no mundo são sítios arqueológicos, porque a nossa tecnologia está muito avançada, muito diferente do que era feito antigamente. Então, antigamente você não tinha como chegar ao subsolo. Hoje nós temos equipamentos que às vezes você não precisa nem escavar, você faz como se fosse um raio-x desse subsolo e você encontra as estruturas. Então a nossa tecnologia está muito avançada e a tendência é cada vez encontrar mais sítios arqueológicos. E como eu disse, o Valongo em si, Augusto, foi uma das áreas mais ricas da nossa cidade. Ali tinha um Porto do Bispo, a água chegava quase ali onde hoje é a Igreja do Valongo. Então foi, inclusive, o primeiro porto, o primeiro local de ancoragem foi ali, o primeiro local de comércio foi ali, existiam vários estaleiros, várias oficinas antigas. Então, aquele local é muito interessante ser estudado. E a Petrobras passou por cima disso tudo. Hoje nós temos uma galeria submersa que passa na Rua São Bento, nós temos o cemitério. A CPFL me parece que também andou fazendo lambanças, né? A CPF começou o trabalho sem arqueólogo, né? Então o doutor Dauri, o promotor novamente, ele estava passando no local, viu que tinha inclusive alguns vestígios arqueológicos, embargou a obra. Então a obra está embargada naquele trecho até que seja feito um relatório de impacto ao patrimônio arqueológico para ver se a CPFL vai precisar fazer alguma coisa. Manuel, deixa eu fazer um parênteses. Nós já falamos isso em outras vezes. Afinal, tem ou não tem um túnel ligando o Valongo ao Morro de São Bento? Que todo mundo diz que os padres fugiam por lá, enfim. Não, existe uma galeria que liga o mosteiro ao porto. Só que essa galeria passa do outro lado da Rua São Bento, passa por baixo das casas, chega ali onde vai ser o Museu Pelé, ele vira na Rua do Comércio à direita e depois vira à esquerda até o porto. É uma grande galeria. Hoje Você já teve conhecimento desse? Não, está registrada no IFAM, fui eu que registrei essa galeria. Eu tenho 1,84 m, eu passo dentro dela em pé. Então ela tem mais ou menos 1,5 m de largura, 1,84 m de altura. Corre o rio Nossa Senhora do Desterro ainda, água limpa que vai desaguar no porto. Então, e é uma galeria que o VLT vai passar, que as obras da CPFL vão passar e que o mergulhão vai passar. Então é um sítio arqueológico registrado. Essa é a galeria. Olha só. Então, você andou aí dentro? Eu andei dentro. Aí dá para você andar tranquilamente. Thaisa, só dá uma paradinha aí, Gi, Tá vendo? Tem as pedras. Sim. Essa pedra foi a primeira canalização do rio. Olha só. Século XVIII. E depois a cidade tinha que prosperar, Augusto. Tinha que crescer. E o rio estava sendo um empecilho. Só que para eles não aterrarem o rio, eles fizeram... Entendi. A canalização primeiro e depois... Essa é a curva
que vira na Rua do Comércio e depois entra Deixa eu te fazer a pergunta de leigo. E o rio tá aí, né? Essa água é água do rio. É água do rio, Nossa Senhora do Cerro. Então foi uma obra de engenharia, de arquitetura maravilhosa. Manuel, e você, desculpa a pergunta indiscreta, você foi sozinho aí? Não, a equipe, inclusive a Defesa Civil desceu, fez uma avaliação, os bombeiros desceram, fizeram avaliação. Que legal isso. Então existe? Existe, tá aí. Inclusive ela tá inteira filmada. Aqueles que falam, essa galeria não existe, eu tenho uma filmagem, nós entramos, seguimos ela inteirinha, depois voltamos. Tem uma filmagem bruta. Aqueles que duvidarem, é só mostrar. Aqui a filmagem. Até ir lá, né? Vamos lá comigo, sem problema nenhum. Vai ser um prazer mostrar para o maior número de pessoas possível. Mas você estava me explicando que isso está em razão da canalização do rio. Isso. Mas dizem que tinha um túnel que ligava. Sim, esse é outro. Esse é outro, mas que nunca foi. A Petrobras não deixou. Não deixou. A Petrobras fechou tudo lá. O VLT também vai passar e vai destruir tudo. Vai aterrar, não vamos saber nunca dessa história, é claro. Tem uma história que quando vinha o Cavendish. O Cavendish. Não é? Os piratas, quando atacavam o porto, as pessoas que estavam ali no redor do Valongo iam se refugiar no Morro de São Bento. Isso. E saíam pela igreja, inclusive lá no Valongo tem lá uma porta que o Frei André já falou, é por aqui que entra no túnel. Então você entrava no túnel e ia lá para o Morro de São Bento. Infelizmente, essa coisa do crescimento desenfreado, né? Em vez da MTU estar preocupada em fazer o VLT, que não vai resolver nada. O VLT, eu já falei aqui em outros momentos, tem um trecho do VLT, o mapa, aquele mapa você tem, porque eu queria falar aqui uma coisa que eu tenho dito em tantos lugares. Puxa vida, o VLT vai ligar a cidade de São Vicente ao Porto e vai cruzar a cidade na linha ali da Francisco Glicério e da Afonso Pena. E os santistas, eles se locomovem da praia para o centro. Essa locomoção Canaã, Ponta da Praia, ela é muito menor impacto, não é? Olha, nós estamos vendo aí o Valongo. Então, para Santos, vai ligar nada a lugar nenhum. E detalhe, em São Vicente, faltou o trecho da área continental. Só seria realmente importante se atendesse a área continental. Esse projeto ele foi feito pelo Google. É uma empresa na Europa que acessou o Google e fez o projeto. Não vieram aqui conhecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, nem sabem, o Manuel falou muito bem, nem sabem quais são essas dificuldades, esses problemas. Deixaram de lado a área continental de São Vicente e, pior, vão fazer uma ligação que só vai tumultuar o trânsito da cidade. Então eu queria deixar registrado isso. Manuel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. É sempre um grande prazer estar aqui. Obrigado. E falar para esses nossos telespectadores que precisam realmente de informação para entender. Que às vezes vê na televisão, vê no jornal, mas entender. Ninguém é contra o progresso, ninguém é contra o desenvolvimento. Mas nós só queremos que a coisa seja feita com responsabilidade. Olha, muito bom. Manuel, Corinthians e Ponte Preta, qual é a sua... A minha opinião, palpite pro jogo? Palpite, nossa, deu um branco agora. 2-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians. E outra coisa, que venham os hermanos! Que venham os hermanos! Muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, aqui no bairro do Campo Grande, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência, até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.